Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. Eu quero conversar com você hoje sobre o medo. Se alguém chegasse para você e falasse assim: sinta o medo e faça aquilo que você quer de qualquer jeito, o que você faria? E se eu perguntasse para você, por exemplo, se você tivesse 60 segundos de coragem, o que você faria? São perguntas muito que pode causar um certo, nossa, como assim? Se eu tivesse 60 segundos de coragem, o que eu faria? O que você faria se você tivesse esses 60 segundos? Ou 5 minutos, a questão não é o tempo, mas se você pudesse ter essa dose é, bem grande de coragem, o que você faria no seu dia a dia? O que você iria largar? O que você iria tentar trazer para perto de você? Reflete um pouco sobre isso, né? Porque o medo, muitas das vezes, paralisa a gente. Sendo que o medo também não é uma coisa ruim, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque quando a gente sente medo é porque a gente quer se sentir seguro, que a gente está inseguro. Então o medo faz com que a gente ou reaja, né? De tentar esclarecer, ou então de brigar, de discutir, de ter uma atitude, ou então de se afastar, que também é um tipo de reação, né? É, Só que a questão toda é que o medo pode ser muito complexo quando a gente começa a tomar determinadas decisões que a gente não tem ideia, são decisões inconscientes, que a gente não sabe o que está por trás desse medo, desse nosso receio, daquilo que a gente muitas das vezes não quer ver. A nossa cultura, ela coloca a gente com esse posicionamento, né, de que a gente precisa ter coragem, de que a gente não pode ter nunca medo, de que a gente não pode temer absolutamente nada, porque senão isso faz com que nós sejamos pessoas fracas. E eu queria que você refletisse, será que é isso mesmo? Você se considera, por exemplo, uma pessoa que tem medo das coisas? Você acha que você é uma pessoa que às vezes toma determinadas decisões com base muito inconsciente, né? Voltado para o seu medo, que você não entende de onde que vem esse medo? Porque o problema todo com essa relação muito intensa do medo é que, pelo fato dele paralisar a gente pode ficar paralisado, por exemplo, no emprego. A gente pode ficar paralisado, por exemplo, a algumas pessoas, a alguns relacionamentos. A gente pode ficar paralisado com algumas crenças, com algumas verdades que a gente tem sobre alguma coisa que está relacionado à vida, né, à sua vida. E há histórias que muitas das vezes não conseguem se desenvolver. Porque quando a gente está com medo, a gente paralisa. E no meio disso tudo a gente não consegue raciocinar sobre as coisas que estão de fato, raciocinar de maneira clara, de maneira mais plena, né? Sobre as coisas que estão acontecendo com a gente. Então, assim, eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, porque quando a gente olha para esse medo, que por mais que a gente tenha medo de olhar para esse medo, de olhar para aquilo que a gente nega, que a gente tem dificuldade, pode ser um processo de desenvolvimento pessoal, pode ser um processo de crescimento pessoal. E aí, o que eu escrevi aqui no final, só para finalizar, eu botei assim: o que rejeita, o que você rejeita, acaba se tornando mais pesado, e o que você recebe acaba se tornando mais leve. Ao invés de dizer não tenha medo, talvez você queira tentar dizer faça amizade com medo e tenta fazer de qualquer maneira aquilo que você tem medo. Nossa, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E é justamente sobre isso que aí que é interessante que surge, né, um processo terapêutico, que dependendo da intensidade do seu medo, óbvio, sempre aqui respeitando, nunca só tô colocando aqui de uma maneira muito geral, tá bom? Você pode compreender melhor sobre isso. E aí, voltando aqui para o que eu tinha escrito. Quando podemos voltar para o nosso medo com curiosidade, ou seja, ao invés de a gente julgar aquilo que a gente teme, a gente ir com curiosidade, a gente acaba dando mais espaço para esse medo e a gente pode fazer amizade com ele. Quando a gente tenta, a gente não se preocupa tanto com a questão de definição, de se é uma coisa ruim, de se é uma coisa que me machuca, de se é uma coisa, sabe? Quando a gente não olha tanto para definições e olha assim para aquilo que a gente está sentindo,
a gente pode ser impulsionado para um outro lugar. Então, quando você sentir medo de alguma coisa, diminua a velocidade dos seus pensamentos e tente observar, sem julgamento. Observe-o com curiosidade. Isso é uma das coisas que eu costumo falar sempre com as pessoas que eu atendo, de observar as sensações com curiosidade, sem querer se preocupar tanto com a questão de classificar, de querer julgar. Bom, e é isso. Eu encerro aqui o vídeo com uma pergunta, né? Como você pode fazer amizade com um medo que intenso, né? E refletir um pouco sobre isso. Um abraço e até a próxima.